Tudo começa no fundo de uma caverna escura e primitiva. Do lado de uma fogueira tem um corpo de um goblin jogado sem vida, e outros 2 goblins vivos ao seu lado. Um dos goblins está com uma clava de madeira em pé, pulando de alegria pela morte de seu chefe, e outro ajoelhado revistando o chefe sem vida. Os 2 goblins começam uma briga entre eles, para uma disputa de liderança. Durante a briga braçal repleta de brutalidade entre os 2 goblins, de repente juntam uma multidão de goblins em volta da briga. O grupo estava repleto de felicidade com a situação, até porque a normalidade de uma luta por liderança entre goblins era normal. Os goblins lembram que tem uma presa que o líder passado não aproveitou, mas não tem como eles ir pegar, pois o guardião da presa chegou na caverna. De repente todos ouvem passos. Era um goblin todo coberto por panos sujos, andando devagar para dentro da caverna. De repente os outros começam a falar mal dele, dizendo que ele é nojento por se enrolar como um humano, e ele está escondendo a presa, só para si no mesmo tempo que eles estão bolando um plano de roubar a presa para eles. Enquanto ele vai andando, um deles deixa escapar que um grupo deles foram buscar a presa, e enquanto o grupo começar a brigar com ele, eles podem a roubá-la. Preocupado, ele começa a correr rápido em direção do lugar que estava a presa. Quanto mais perto ele chega, mais gritos de socorro ele ouve. Chegando em uma pose heróica, ele se depara com vários goblins tentando abusar de uma mulher. Ele grita para os goblins parar. Um deles olha com a cara assustada, e a mulher cheio de lágrimas com um olhar assustado. Ela fica pedindo a ajuda do goblin encapado enquanto está se desmoronando em lágrimas. Ele grita com raiva pedindo para eles a soltá-la. Um dos goblins se levanta falando com deboche e raiva, já que o chefe morreu, essas coisas são dele, e assim dando uma ordem para os outros que estavam com a mulher, para atacar o goblin diferente. O grupo começa uma luta contra o protagonista sozinho. O prota encurralado estava lutando por sua vida, porque até o goblin mais fraco podia o matar. De repente, no meio da luta, o prota saca uma faca de pedra e consegue neutralizar um de seus inimigos. Com muito ódio em seu coração fala: quem não sair morre. Assim todos eles começam a correr por sua vida. Um deles no meio da fuga grita: você vai ver. Após todo esse desespero de vida ou morte, o protagonista consegue respirar por um momento. Com um fôlego de alívio, ele começa a cair no chão. Antes dele cair no chão, a mulher consegue o segurar, dando vários agradecimentos por sua ajuda e pedindo para ele não morrer. Ela fala que ele é um goblin diferente, e realmente passa na tela que ele costumava ser um humano de outro planeta. Seu nome era Lentione, e ele era um bom estudante criado sob a bandeira vermelha. Mas infelizmente ele morreu atropelado por um caminhão e reencarnado nesse mundo com um sistema que não foi completamente inicializado, e ele não sabe como completar o sistema, então ele só consegue ver alguns números e estatísticas em seu sistema. E tudo que ele conhece desse mundo foi contado a ele pela mulher de seu lado, após ele ter a salvado pela primeira vez de seu chefe passado. Ela falou que esse mundo foi criado por deuses, e tem vários monstros poderosos. Os humanos também têm um lugar nesse continente, devido à sua força. O prota lembra que ele reencarnou como um monstro mais fraco e desprezível, o Goblin. Os seus atributos são muito baixos, até mesmo comparado com outros goblins. Ele seria facilmente morto, mas não é impossível se tornar mais forte. O método é acasalar com fêmeas de outras espécies. O Goblin tem essa habilidade de se fortalecer através da reprodução contínua, mas não tem fêmeas. Os outros goblins costumam raptar mulheres de outras espécies, mas como ele já foi humano um dia, não consegue fazer isso. Bra o silencio falando para ele ficar tranquilo, pois ela tinha percebido que ele era diferente dos outros goblins, e perguntando, enquanto afirma que ele não quer viver entre esses goblins, e sim na sociedade humana. Quando a cavalaria chegar para resgatar ela, eles provavelmente vão permitir, pois eles sabem recompensar atos heróicos. Enquanto ele faz uma cara assustada em sua cabeça, ele confirma em seus pensamentos, falando que é uma ótima maneira dele ganhar tempo para descobrir como ativar o sistema. De repente eles começam a ouvir passos em sua direção, imaginando que os goblins voltaram para acabar com eles.
Logo ele escondeu a garota atrás de uma pedra, e ficou na frente com sua faca de pedra em guarda, prestando toda a atenção possível. Logo pula um Goblin fazendo um ataque, enquanto grita que precisa se acasalar para ficar mais forte porque tem humanos na caverna. Mas rapidamente o prota consegue desferir um ataque, rápido e fatal, tirando a vida de seu inimigo. Logo em seguida a mulher, que ouviu o que o Goblin tinha falado antes de sua morte, fala para o protagonista animada, que deve ser a cavalaria. Ela sai de trás da pedra correndo, em direção da saída da caverna de encontro com os outros humanos, e ele a acompanha ela. Se aproximando dos humanos, ele se repara que é a cavalaria inspecionando o status de um deles. Ele repara que realmente eles são extremamente fortes, com um deles estando no nível 25, ele fica refletindo que é a primeira vez que ele se depara com alguém forte desse jeito. Aparentemente a mulher reconhece o cavaleiro, o chamando de capitão, e corre em sua direção. Enquanto ela ia chegando perto, o cavaleiro rapidamente saca sua espada e desfere um ataque em sua direção. O protagonista estava atento e consegue salvar a dama no último segundo. Ele pensa que o capitão da cavalaria não conseguiu enxergar a mulher, por conta da escuridão da caverna, mas suas expectativas já se quebram, pois o capitão reclamou dele ter esquivado de sua espada, e mandando a mulher calar a boca, chamando pelo seu nome, Kenla. O capitão acusa a Kenla de estar corrompida com um bastardo de um Goblin sujo, falando que é uma piada a poupá-la, para ela se confessar à Santa Mãe após sua morte. A moça, com um pingo de esperança e lágrimas por todo o seu corpo, tenta explicar para o capitão que o prota protegeu dos outros Goblins, e ela não foi violada, mas o capitão não a dá ouvidos, a chamando de criatura imunda, e desferindo outro golpe sobre a mulher. Felizmente o protagonista puxa a mulher para trás, falando para ela fugir, e inicia uma luta perdida contra o capitão para ganhar tempo. Mas de repente um escudo mágico aparece em sua volta no momento que ele seria golpeado pela espada do capitão. Impressionado, ele repara que foi a santa que o salvou do ataque. Não perdendo a oportunidade, a mulher ajoelhada implora para a santa a salvá-la. A santa dá a mão de misericórdia para a moça e a levanta, colocando ela ao lado do capitão. Em seguida ela pergunta para o protagonista se ele entende a linguagem humana. Ele, apavorado, pensa que é sua chance de sair daqui, e fala que ele entende sim. Na verdade, ele não é uma criatura daquele mundo, e ele costumava ser um humano, e por um acidente se tornou um Goblin. Ele pode explicar tudo para ela. O capitão fala para a santa que realmente o protagonista parece ser mais inteligente que os outros Goblins. Isso era raro. A santa, com um sorriso no rosto, confirma e reforça que Goblins são criaturas sujas, e não conseguem falar e nem pensar como o prota, acreditando que ele é um presente da Santa Mãe. Logo em seguida a santa pergunta para a Kenla se o Goblin não a machucou. A Kenla confirma e reforça: pelo contrário, ele me protegeu dos outros Goblins. Assim a santa pergunta para ele se ele aceita voltar com eles, pois ele é especial. Ele, muito feliz, aceita, achando que é melhor ir e provar a sua inocência, que ficar em um lugar perigoso como esse. Logo depois a santa retira sua barreira sobre ele, e fala para todos bater em retirada. O prota, andando ao lado da santa, começa a agradecer ela. No meio do agradecimento ela começa a dar uma risada diabólica, e confirma falando, claro. Logo em seguida, atrás deles, após o comando, o capitão pega sua espada e mata a Kenla. O mundo do protagonista se desmancha em sua frente, percebendo que tudo o que a santa falou era mentira. A santa, com uma cara diabólica, fala para o prota: quando eles voltar à vila, ele deve retribuí-la muito bem. Em uma vila, seus moradores estão se reunindo no centro, onde há uma plataforma de madeira. O capitão da tropa de guerreiros está em cima da plataforma e comunica a todos os aldeões que, desta vez, o ataque dos Goblins causou enorme dano à Vila da Luz. Com uma expressão de raiva em seu rosto, ele fala de forma exaltada que os Goblins usaram métodos desonestos e mataram 30 moradores da Vila da Luz. Após a fala do capitão, os ouvintes vão à loucura. Um deles grita: sangue por sangue, olho por olho. Outro continua: humanos e Goblins não podem coexistir no mesmo lugar. E entre várias outras falas de ódio, o capitão retoma sua fala, afirmando que a Ordem Sagrada já exterminou os Goblins em nome do santuário, vingando todos os vilarejos que sofreram com as perdas. De repente,
a santa toma a palavra, comunicando ao povo que deve continuar orando devotadamente ao santuário, pois ele sempre protegerá os seus devotos. Os aldeões vão à loucura, comemorando pela existência do santuário. Depois de um tempo, vemos um laboratório científico. No meio do laboratório, há uma cadeira com uma bancada cheia de livros. Sentada na cadeira está a santa de antes, afirmando que a pregação de mais cedo foi bem sucedida. Depois dessa pregação, com certeza a população da vila irá orar e contribuir mais devotadamente ao santuário. Ao lado dela, está o protagonista amarrado e sangrando, com uma máscara de tortura em sua boca. Cheio de ódio em seu coração, ele a chama de prostituta, xingando todas as gerações da família da Santa Eveleia. Ela, de forma irônica, diz que o protagonista ainda está cheio de vitalidade, e que não é à toa que o santuário ainda não conseguiu exterminar completamente os goblins do continente. A santa se levanta e diz que vai testar novamente o efeito do veneno em um goblin, com o protagonista à sua frente. Com raiva, ele fala que a santa enganou ele e a Kailia, julgando-a, a ordem sagrada e a justiça humana. Ela, descontentando-se com o julgamento do protagonista, enfia uma estaca em sua boca, dizendo que ele é insignificante para falar da justiça humana. Ela o incrimina por ter seduzido Kailia, sujando o nome da ordem sagrada e da humanidade, falando que os goblins são como parasitas no continente. É uma enorme graça para ele, como uma santa, está descendo seu nível para falar com um mero goblin, usando um feitiço sagrado no corpo do protagonista, enquanto diz para ele aceitar essa bênção de usar seu corpo miserável para contribuir com os experimentos dos humanos e da ordem sagrada. Ele começa a ter um flashback da morte de sua amiga e de toda a tortura que a santa psicopata lhe impôs, e passa a refletir que, se tivesse outra chance, nunca confiaria nos humanos, desejando sua vingança. De repente, ele abre os olhos em um local todo azul. Aparentemente, ele faleceu, mas se pergunta se realmente não morreu. Enquanto isso, uma janela aparece à sua frente. Essa janela é do sistema de simulação de vida de um goblin. A janela avalia o status atual do protagonista e informa que ele morreu, chamando-o de estúpido por confiar em humanos sendo goblin. A tortura que sofreu por uma semana inteira nas mãos dos humanos está gravada em sua alma. Seu destino foi selado entre todos os transmigrados, e, com isso, ele ganha uma oportunidade de reiniciar uma nova vida. Ele se pergunta se isso realmente é um sistema, e se pode revivê-lo, ficando um pouco preocupado em renascer, como o monstro mais fraco. O sistema o avisa que, se ele escolher não reviver, morrerá para sempre, mas, se escolher sim, toda vez que utilizar o sistema de simulação, ele viverá por uma semana, e, após esse tempo, voltará para onde começou a simulação, levando consigo todas as memórias. Com sede de vingança, ele decide voltar à vida como um goblin, que morreu lutando contra guerreiros humanos, volta à vida. O sistema de notificação em sua mente ativa. Sistema, você foi revivido. Neste renascimento, recebeu um pequeno reforço para aumentar suas chances de sobrevivência. O Goblin sente o reforço e comenta em tom sarcasticamente resignado. Goblin, um reforço? Bem pequeno, na verdade. Mas é melhor que nada. O sistema emite um novo aviso. Sistema, a ordem sagrada ainda não passou. Se você morrer novamente, não haverá outra chance. Goblin, entendi. Preciso ficar alerta. Ele respira fundo e explica como o sistema funciona para si mesmo. Goblin, ao ativar o sistema, posso prever o futuro por 6 dias. Se morrer ou o tempo acabar, volto ao ponto da ativação, com todas as memórias. Preciso esperar 24 horas para reativá-lo, e, ao final, ganho pontos para trocar por itens da loja do sistema. É como uma segunda chance para me preparar. Cena 2. A ativação do sistema. Compreendendo a mecânica do sistema, ele ativa pela primeira vez. Sistema. Cenário iniciado. Objetivo: escapar da caverna dos goblins. 3 opções surgem na tela. Unir forças com os goblins contra os guerreiros humanos. 10 pontos. Abandonar os outros goblins e fugir. 5 pontos. Esconder-se na caverna, torcendo para não ser encontrado. O protagonista pondera. Goblin, unir forças é suicídio contra os humanos. E esconder, nem pensar. Vou em busca dos pontos. Ele escolhe a primeira opção. Cena 3. A trágica derrota. Após fazer sua escolha, um aviso aparece. Sistema,
Você morreu. Os guerreiros humanos exterminaram todos os Goblins. Ele volta ao momento de ativar o sistema, agora com 10 pontos. Goblin, certo, hora de escolher um item. Ele acessa a loja do sistema e observa diversas armas poderosas, todas caras, até encontrar uma adaga por exatamente 10 pontos. Goblin, uma adaga mais afiada que a dos Goblins. Se acertar o ponto vital, causa morte instantânea. Curioso, ele pergunta ao sistema: Goblin, e a Kailia? Não a vi. Sistema, devido à sua revivência, a linha do tempo mudou. Kailia não foi capturada e vive feliz na vila. O Goblin sente um misto de alívio e felicidade. Goblin, então, pelo menos cumpri minha promessa de salvá-la. Agora, preciso escapar para protegê-la. Cena 4. A saída da caverna. Ele se dirige à saída da caverna, onde encontra 2 soldados conversando. 2 soldados de armaduras desgastadas estão de pé na entrada da caverna, conversando despreocupadamente. O sol se põe ao fundo, lançando sombras longas sobre eles. Soldado 1, rindo, que trabalho fácil. Mal vemos Goblins por aqui, e aqueles que aparecem são os mais fracos. Um golpe e acabou. Soldado 2, com um sorriso maligno, pior é que o capitão ordenou que eliminássemos qualquer garota capturada que tentar escapar. Não podemos deixar que cheguem aos vilarejos e espalhem a verdade. O protagonista, oculto nas sombras, escuta a conversa, sua expressão se transforma em indignação. Narrador, em off, a hipocrisia da ordem sagrada não conhece limites. Eles matam inocentes sob a bandeira da proteção. O protagonista, frustrado, toca o nariz de forma engenhosa, modificando sua voz para soar como uma jovem em apuros. Protagonista, imitando uma garota, socorro. Alguém me ajude. Os soldados se entreolham, surpresos. Um deles, curioso, vai em direção à entrada da caverna, olhando ao redor. Soldado 2, com desdém: a ordem dos cavaleiros está aqui para te salvar. Mostre-se. O soldado avança, uma faca escondida atrás das costas. Narrador, em off, ele não sabe que está prestes a se encontrar com a própria morte. Com um movimento ágil, o protagonista salta das sombras em direção ao soldado, determinadas, e com uma chama de vingança em seus olhos. Narrador, em off, a vingança é um prato que se serve frio, e este é o momento que ele aguardava. Cena em câmera lenta, o protagonista avança, a lâmina da espada em mãos, determinado a fazer justiça. Protagonista, gritando com fúria: você não vai machucar mais ninguém.